vocês? Espero que sim. Então hoje vamos dar continuidade à Antiguidade Clássica, falando sobre Roma. Chegou a vez de Roma. Hoje é a nossa penúltima aula sobre a Antiguidade, então vamos falar sobre um dos maiores impérios da Antiguidade, junto ali com o Império Persa. Então, Roma, ela fica ali na parte central da Península Itálica, onde fica a atual Itália. A Península Itálica tinha vários povos, né, habitando ela na Antiguidade. A gente teve os gauleses na parte norte, na parte sul, os gregos, que foram super influenciadores, e também tivemos os etruscos e os latinos, que ficaram na parte central de Roma. De Roma não, né, da Península Itálica. A sociedade, né, a civilização romana, ela é cheia de histórias mirabolantes. Então já começamos ela por sua fundação. Temos duas versões para a fundação dessa cidade, estado. A arqueológica, a científica, que fala que, olha, há mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, os latinos fizeram um acampamento militar para se protegerem dos etruscos. Eles aproveitaram aquela região porque tinha uma boa estrutura geográfica, o solo era fértil, tinha um rio ali, o rio Tibre, então montaram um acampamento e ficaram ali e fundaram a cidade. Isso por volta de 1000 anos antes de Cristo. Mas, como toda civilização antiga, tinha também uma lenda, um mito, e tem a lenda do Rômulo e Remo, sempre trava a língua total, né? Então, eles são irmãos, filhos do deus Marte, que foram jogados no rio Tibre por seu tio-avô, que não gostou de saber que eles tinham nascido, porque ele tinha deposto o avô deles há uns anos antes. Então, eles foram jogados no rio. Uma loba consegue amamentar eles, né? Porque eles conseguem não morrer, não conseguem sobreviver. Uma loba encontra eles na margem do Tibre, amamenta eles, e anos depois eles conseguem depor o seu tio e devolver o reino ao avô, e anos depois eles voltam para sua terra, para a região de Lácio, e fundam Roma. Só que durante o processo de fundação de Roma, os dois irmãos se bicam, brigam, e Remo acaba morto. Sim, então Rômulo se torna o primeiro rei de Roma. E essa lenda, ela consegue até usei o termo errado. Ele consegue influenciar um pouco as camadas sociais que existiam no Império na civilização romana. Sim, porque durante toda a civilização romana, duas coisas não mudaram. As camadas sociais, que era a sociedade romana, ela era estamental, com pouca mobilidade, mas a estrutura se manteve a mesma, e também uma organização política, que era o Senado. Mas vamos primeiro falar sobre essa estrutura social. Então, temos os patrícios. Eles se auto-intitulavam descendentes de Rômulo. E como eles eram descendentes do primeiro rei de Roma, eles têm direito a terras e as riquezas. Aí fica interessante, porque temos também os plebeus, que eram romanos, e infelizmente eles foram rotulados pelos patrícios como descendentes de Remo. Então eles não tinham direito a nenhuma riqueza. Então eles tinham que trabalhar para esses patrícios. Sim, a gente tem os patrícios, que eram a elite romana, e temos os plebeus, que são a base da mão de obra romana. Temos também os clientes. Sim, estranho, né? A gente pegou esse nome, a gente roubou o termo clientes, né, dos romanos. Os clientes eram estrangeiros que iam para Roma, eram apadrinhados pelos patrícios e faziam de tudo para eles. Eles trabalhavam no comércio, trabalhavam no artesanato, mas principalmente na espionagem. Sim, eles espionavam outros patrícios para ajudar os seus padrinhos, né? E também temos os escravos.
voltando à mesma ideia, escravos de guerra e de dívidas, mas principalmente de dívidas nesse primeiro momento, no momento de monarquia romana. Aí o que acontece? Sim, temos o Senado, como eu disse, que é uma grande manutenção da hegemonia dos patrícios. Por quê? O Senado ele é um conselho de anciãos patrícios, donos, né, de terras, pais das principais famílias romanas e principalmente que tenham grande poder aquisitivo. Então, esse Senado, ele detém todo o poder de Roma. Porque temos o rei? Temos. Mas o rei, ele é eleito por esse Senado e ele tem somente as funções jurídicas, tem as funções políticas e tem as religiosas, mas todas elas controladas por esse Senado. Então, o Senado sempre fica podando o poder do rei. E, como eu tinha dito antes, temos os etruscos e os latinos, que eram os povos que viviam nessa região. E o Senado, ele é feito por esses povos, que ficavam bicando entre si. Então, tinham várias disputas internas dentro do Senado. E um rei eleito chamado Tarquino, que, imagina, é Tarquino o Soberbo, para ver a situação do bichinho. Ele simplesmente é um eutruco e tinha um Senado com uma sua maioria de latinos, e ele começa a pensar, não vou deixar eles mandarem isso aqui para mim, não. Eu não sou o rei, é o que tenho que mandar em tudo. Então, o que ele faz? Ele começa a tentar cortar os poderes do Senado e a subir por cima deles e falar, eu que comando. Só que o Senado, esperto, vai e dá um golpe de Estado e derruba o Tarquino. Neste momento, a gente tira o rótulo de monarquia para Roma e coloca o rótulo de república. Sim, o Senado ele começa a dominar a Roma e fala, não, é a gente que vai comandar, a gente não precisa de rei, a gente vai fazer as funções dele, tudo tranquilo, tudo de boa. Só que o Senado, ele pensa, não vamos fazer tudo sozinho, não. Vamos dividir um pouco o poder. Então, ele cria o magistrado. O magistrado é toda uma estrutura administrativa que vai auxiliar o Senado. A gente tem algumas funções que são os cônsules. Os cônsules são duas pessoas que viram presidentes do Senado, que são eleitas para governar durante um ano. Só que eles dividem entre si. E tem uma ordem. Nenhum cônsul pode se meter durante o mandato do outro. Tá? O cônsul que é mais votado, ele começa o seu mandato, aí quando termina o mês, o segundo mais votado governa no lugar. Então o cônsul fica ali governando, né, cuidando do Senado. Aí temos os prestores. Os pretores, eles são os seguranças da cidade de Roma. Sim, temos um exército? Temos. Ele é organizado nem tanto assim, porque os cônsules e os prestores tinham medo que o exército desse um golpe de Estado. Sim, o exército podia ser influenciado pelo rei Tarquino. Então, lá por 509 antes de Cristo, o Senado faz o comando de Roma e cuida de toda aquela região. E começam também as expansões. Então, o exército fica cuidando mais da expansão territorial romana do que querendo cuidar mais da cidade. Então, também voltando, né, à estrutura, né, do magistrado, temos os censores. Os censores, eles são pessoas responsáveis por determinar o valor dos impostos e a renda mínima para o patrício poder entrar no Senado. Então, isso quer dizer o quê? A ideia que a gente aprende, né, às vezes na escola, que tipo, quem entra no Senado, ele fica o resto da vida? Não, porque se o patrício pede a sua renda, ele não entra. Se o patrício não tem a renda suficiente que bata aquela renda mínima, ele não tem direito a entrar no Senado. E temos os questores, que são as pessoas responsáveis por colher os impostos da população romana. E também temos os edis. Os edis são responsáveis pelas festas
religiosas que tem dentro da República Romana, desculpa, estava fugindo já a palavra. A gente tem a República Romana, né, a civilização romana, por grande parte, né, da história, foi uma sociedade politeísta, que pegou emprestado os deuses gregos e ficaram com eles para si. A gente tem Afrodite na Grécia, que acabou virando Vênus, o deus Ares, que acabou virando o deus Marte, para a sociedade romana. Aí o que acontece? A gente tem o Senado de patrícios, temos o magistrado de patrícios e a plebe. Como ela fica? Sim, é um grande ponto de interrogação, porque a plebe viu um golpe de Estado, viu, né, Roma virar república, mas nada. Porque a gente tem a ideia de que república é só um governo, o termo realmente é governo do povo, mas para Roma não foi bem assim, foi uma república aristocrática. Quem continuou no poder foi os patrícios. Então, os plebeus, querendo ter o seu lugar, né, ao sol, o seu lugar na política, eles começaram a fazer várias revoltas. E a mais significativa foi a revolta do Monte Sagrado, quando os plebeus saíram de Roma, mostraram o seu poder econômico, né, sendo a mão de obra braçal dentro da sociedade romana, e deixou os patrícios ao Deus dará. Então os patrícios ali no Senado pensam, tá, eles estão pedindo lugar no Senado, mas a gente não vai dar um lugar para eles não. A gente vai fazer algumas coisas que deixem eles felizes, vão mudar os direitos que eles precisam, mas a gente ainda vai estar no poder. E foi realmente isso que eles fizeram. Eles instituíram a tribuna da plebe, que é uma assembleia que consegue dar um poder de veto às leis que o Senado faz e também consegue criar leis que o Senado tem que aprovar. Vamos ser honestos. Deu algum avanço? Deu, mas boa parte das leis que a plebe criou não foram autorizadas pelo Senado. Como uma delas, a lei da reforma agrária. Simplesmente foi vetada. Foi até um horror, assim, dos criadores dessa lei serem assassinados. Mas isso a gente fala, isso é só um adendo. Então, a tribuna da plebe, ela foi criada, mas ficou muito difícil, porque a lei, ela tem que ser interpretada. E a plebe, ela tem que entender que essa lei, ela vai fazer vai favorecer essa classe social. Mas, infelizmente, eles não conseguiam entrar em consenso, então ficou assim, existia, mas não foi um avanço, mas não tão grande assim para os plebeus. Temos também algumas criações de leis muito interessantes. Temos a Lei das 12 Tábuas, que é o primeiro código escrito de leis em Roma. Temos também, nessa Lei das 12 Tábuas, uma igualdade no julgamento, um julgamento com igualdade de condições. Então, o patrício, ele não vai ser favorecido dentro de um julgamento, quando ele for julgado junto com um plebeu. Isso é muito interessante. Tivemos a aprovação de uma lei de casamento entre plebeus e patrícios, e tivemos também o fim da escravidão por dívidas em 362. E isso aconteceu por quê? Porque a República Romana começou a se expandir. Sim, começou a crescer, começou a se expandir de uma forma que quase toda a extensão do mar Mediterrâneo foi tomado pelo Império Romano. Norte africano, a Ásia e a Península Ibérica já faziam parte da República Romana. Mas falarei sobre isso melhor na próxima aula, as consequências dessa expansão para a República e como
a estrutura administrativa e política do Império foi influenciado por causa dessa expansão territorial da República Romana, tá bom? Então, até a próxima aula, gente. Bons estudos e fiquem em casa, por favor.